Olá, meu querido estudante. Eu sou Alexandre Lenfers e seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Ajuda dos Universitários. No episódio de hoje, a gente falou sobre o curso mais concorrido da graduação, Medicina. Eu bati um papo com a Vitória. A Vitória é estudante de Medicina na Unisul, já fez estágio em tudo quanto é lugar e deu dicas valiosas para quem ainda está estudando para passar pro curso. Então vem com a gente que o papo de hoje tá bem legal. E pessoal, já agora no começo, enquanto vocês escutam o episódio, eu gostaria de fazer um pedido. Se vocês puderem mandar o link do podcast para 2 amigos que talvez possam se interessar pelo tema, 2 amigos que vocês sabem que também estão se preparando para o vestibular ou para o Enem, também estão indecisos com o curso. Então manda lá o link para eles darem uma conferida e isso vai ajudar bastante na divulgação e eu vou ficar bastante grato. Então, gente, hoje eu tô aqui com a Vitória. A gente se conhece desde pequenininho, então é inevitável pra mim não chamar ela de Vicky. Então, se eu chamar ela de Vicky, é por causa disso. Vicky, por favor, se apresenta pro pessoal aí e fala quem que é você. Oi, gente, eu sou a Vitória. Eu tenho 21 anos, eu moro em Santa Maria da Imperatriz e estudo medicina na Unisul Pedra Branca, que fica em Palhoça. As 2 cidades ficam na Grande Florianópolis, pra quem não conhece. E eu tô na 8ª fase. Então, Vicky, conta um pouquinho pra quem tá ouvindo a tua história, por que tu escolheu medicina, quais foram as tuas motivações e como é que tu chegou até aí. Então, eu escolhi cursar medicina, acho que a minha maior motivação, basicamente, era gostar bastante de ciências biológicas. Eu sou bem curiosa sobre como é que as coisas funcionam e eu sempre tive a curiosidade de saber como é que funciona o corpo humano, o que acontece para que alguém tenha doença, enfim. Tipo, é uma motivação meio boba, eu acho, mas eu acho que é difícil esperar mais do que isso para quem tem, sei lá, 16 anos e precisa escolher uma carreira pro resto da vida e tal. Hoje em dia, não é exatamente essa a minha maior motivação e não é também meu maior argumento para convencer vocês a fazerem medicina, mas quando a gente entrar no assunto de carreira, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu já queria, desde então, desmistificar uma coisa, que até um amigo que começou a pensar em fazer medicina agora me perguntou esses dias. Tipo, Vicky, faz sentido eu pensar em fazer medicina só agora? Não é uma coisa que eu tenho que ter desejado desde pequeno? Não é tipo um dom, uma vocação que vem pra ti e tu não consegue fugir porque tu foi destinado a fazer aquilo? Não, gente, medicina é uma carreira como qualquer outra. Claro que o fato de lidar com pessoas faz com que a gente tenha uma responsabilidade enorme, que precisa de um trato grande para lidar com as pessoas e com as situações, mas você não precisa ser nascido pronto para isso. Boa parte do ensino da faculdade é voltado também para aprender a lidar com essas coisas. E no fim das contas, as habilidades que tu precisa ter e ter adquirido tem muito mais a ver com a especialidade que tu escolher do que com a medicina no geral, que é bastante ampla. Sobre como foi minha trajetória para passar no vestibular, bom, minha relação com a escola sempre foi bastante próxima. Minha mãe é pedagoga e meus pais têm um colégio há quase 30 anos. Então, eu até os 7 anos de idade, inclusive, morava no colégio. Eu sempre tive muita influência dentro da escola, de professores, e também sempre fui uma boa aluna, assim, no sentido de ter curiosidade pelos assuntos das aulas, gostar de acompanhar. Daí no ensino médio, comecei a fazer alguns cursos também de módulo de matéria isolada, fiz matemática, fiz física. Naquela época eu já prestava todos os vestibulares que eu via pela frente, de todas as universidades. Eu passei pela Universidade Estadual para enfermagem, engenharia civil. Na UFSC eu passei em farmácia, passei em primeiro lugar para odonto, passei em primeiro lugar para administração. Mas a gente sabe que, tipo, medicina parece outra realidade de exigência de nota, né? Quais foram as suas notas, assim, nos vestibulares? Tu lembra das que tu tirou? Então, no final do terceirão, as minhas notas, tanto em prova de vestibular que eu fazia, quanto de simulado, ficavam em, tipo, 75% de aproveitamento. Eu não fui tão bem no Enem, eu tirei, tipo, 720 e pouco, 730 e pouco na época. Aí eu consegui passar com essa nota em biomedicina na Federal no Rio Grande do Sul. Mas eu queria mesmo era medicina, né? E aí, chegou no fim do terceirão, em 2015, eu coloquei para medicina na Unisul. Eu quase passei, fiquei esperando ser chamada e não veio. E eu prestei para medicina também na UFSC. Quando saiu a relação candidato-vaga preliminar, eu já fiquei, tipo, bem desanimada. Sempre foi grande, mas nunca tinha sido tão concorrido como nesse ano. Deu 234 candidatos para uma vaga. Aí eu já me desesperei totalmente, né? É uma realidade totalmente diferente dos outros cursos, né? Com certeza, é muito diferente. Uma nota que tu passa para qualquer outro curso, para medicina, fica longe. Daí, das 80 questões objetivas na UFSC, eu tirei 60 e pouco, acho que 62, que dá uns quase 80%, né, da prova.
Mas na UFSC eles corrigem só as 175 maiores notas objetivas, eles corrigem a redação e as discursivas. Eu nem tive corrigido, então eu nem fiquei entre esses 170 e poucos. Tipo, se eu tivesse tirado 8 na redação e 8 nas discursivas, a minha nota ia ficar uns 78. E a nota de corte naquele ano foi 84. Ou seja, de 78 para 84, uma diferença gigantesca, assim, para um curso tão concorrido, né? Tem gente que não passa por décimos, sabe? Aí, no ano seguinte, eu resolvi, depois de terminar o terceiro ano, né, eu resolvi começar um cursinho pré-vestibular extensivo, desses que tem todas as matérias e que duram um ano inteiro. Mas no meio do ano, eu resolvi me inscrever para o vestibular de inverno de medicina da Unisul e eu passei. A concorrência na época, eu acho que foi de uns 40 candidatos por vaga na Unisul e eu devo ter feito também 75% de acerto na prova. Não lembro exatamente qual foi a minha nota. Então, fazendo esse paralelo entre a dificuldade de passar na Federal e na Unisul, é bem mais fácil, então, na Unisul. Com certeza. Pro vestibular, sim. E aí, naquela época, eu conversei com a minha família sobre a possibilidade, se a gente tinha como arcar com as mensalidades e tal. E o meu pai, que tem um raciocínio muito financeiro, apurado, assim, ele colocou na ponta do lápis. A gente tinha realmente condições de arcar com as mensalidades, mas ele colocou na ponta do lápis comparando se eu continuasse no cursinho, levando em consideração que eu podia levar, sei lá, mais 2, 3 anos para passar no vestibular da UFSC, que se eu passasse no UFSC eu ia ter que me mudar para Floripa, pagar aluguel e tal lá, porque o curso é integral e é inviável, e Santa Mara até lá todo dia, quem estuda lá sabe. Além de que eu ia me formar mais tarde, então eu ia começar a receber meu salário mais tarde. Tipo, de qualquer forma, acabou sendo um custo-benefício enorme entrar na faculdade já assim cedo. Eu não tenho certeza disso e até hoje eu não me arrependo. Isso é uma conta importantíssima que pouca gente faz, né? Isso de colocar, principalmente em um curso como medicina, que muita gente acaba recorrendo à faculdade particular. É importante tu colocar quanto tu tá gastando com o cursinho, o que tu vai ter que gastar com transporte e alimentação, qual faculdade que vai ter o menor custo, porque às vezes mesmo uma particular, como deve ter sido o teu caso, acaba sendo mais benéfico do que continuar pagando várias coisas para até entrar na federal. Cara, com certeza. E a gente tem que ter em mente que medicina é uma carreira ainda que é muito valorizada em relação à remuneração, sabe? Então, se tu for focar nisso quando recém-formado, tipo, em 3 anos, tu com certeza tira o que tu gastou em 6 anos de faculdade. Chega a ser um investimento com retorno certo, entende? Eu vou pedir ajuda pros universitários, Silvia. Então, a Unisul é uma faculdade particular, né? Tu sabe falar pra gente se lá tem um sistema de bolsa ou se a universidade aceita ProUni, alguma coisa assim? Então, a Unisul Pedra Branca, teoricamente, na verdade, é uma instituição que é chamada de universidade comunitária. Para quem não sabe, a universidade do tipo comunitária é aquela que o aluno paga para estudar, mas é que ela não é vinculada a um dono, a uma pessoa física, jurídica, e sim a sociedade civil. Pode ser por associação, fundação. É considerada tipo uma instituição pública não estatal. Então, a cobrança das mensalidades, ela serve para manter os cursos e se é gerado algum tipo de lucro, esse lucro tem que ser investido na própria universidade. As formas de ingresso lá na Unisul são de vestibular comum, como eu fiz, da rede ACAF, que é uma rede que faz vestibulares em diversas universidades de Santa Catarina, ou via nota do Enem, se tu preenche critérios econômicos. Pelo Enem, então, tu pode se inscrever pelo FIES, que é um financiamento estudantil do governo. Ele basicamente paga agora pelas tuas mensalidades depois de formado e tu começar a trabalhar. Tu pode parcelar essas mensalidades ao longo de bastante tempo para pagar posteriormente, né? Ou via ProUni. O ProUni ele é reservado para alunos que são provenientes de escola de ensino público, em que são oferecidas bolsas mesmo de estudo, integrais ou parciais. E caso o aluno tenha passado através do vestibular da CAF, existem outras alternativas de bolsa e financiamento também. Existe aqui em Santa Catarina as bolsas do artigo 170, em que o governo do estado de Santa Catarina ele repassa um valor X para a universidade, e ele é destinado a conceder bolsas de estudo e de pesquisa para estudantes economicamente carentes. O estudante passa por uma avaliação e esse benefício pode ir de 25% a 100% de desconto no valor das mensalidades. Então, falando agora um pouquinho sobre o início da faculdade, como é que foi quando tu entrou? Porque geralmente quem faz medicina luta bastante, né? A gente sabe. Então deve ter dado um certo alívio e um estado de êxtase, assim, por finalmente estar na universidade. Como é que foi isso pra ti? Acabou acontecendo tudo muito rápido. Eu tava no extensivo, então eu esperava que eu ia ficar até o fim do ano estudando. Mas chegou no meio do ano, eu fui chamada e daí foi aquela correria. Mas vou ser sincera, assim, quando eu entrei eu não gostei muito, não. Eu acho que é porque eu fui meio desavisada, eu era bem novinha, tinha 17.
Daí no primeiro dia de aula já colocaram a gente enrolado em saco de lixo, passaram tinta guache no corpo todo, no cabelo, dentro do ouvido. Os veteranos e atlética, acho, fizeram a gente subir numa mesa, se apresentar pra todo mundo. E, tipo, tinha um monte de pergunta, sei lá, de teor sexual, várias paradas ofensivas. Sempre que um menino subia, a galera gritava viado, como se fosse um xingamento. Sei lá, pra ser honesta, eu me senti desconfortável, sabe? E isso que tipo, eu me considero uma pessoa bem extrovertida. Quem tá ouvindo me conhece sabe que eu me dou super bem com as pessoas, faço muita piada, sou tranquila. Mas eu me senti deslocada. Eu acho que porque eu saí da bolha, eu era muito jovem, não tinha intimidade com ninguém, não conhecia ninguém, e aquilo me chocou um pouco, sabe? Essa parte, toda aquela parte ruim do trote, né, que é o que acaba fazendo com que as faculdades proíbam esse tipo de atividade quando o pessoal perde a linha e não sabe como fazer. Nossa, com certeza. E pelo que eu vejo hoje, eu acho que deu uma melhorada nesse quesito, sabe? Eu acho os valores bem melhores recebidos do que eu fui. Eu fiquei meio desapontada na primeira semana de aula. Daí rolaram umas festas e eu sendo menor de idade, não ter como me transportar direito até lá, não conheci ninguém, eu acabei não indo, não aproveitei muito. Mas enfim, ao longo da faculdade eu fui fazendo bastante amizade com todo mundo, da minha fase, de outras também. E hoje em dia, a melhor semana de aula é a primeira, que tem festa, tem happy hour, hoje em dia eu vou em todas. E além disso, eu vejo que, sei lá, tem muita gente preocupada que por ser uma faculdade particular, talvez o pessoal seja meio arrogante ou algo assim, mas dá pra ficar tranquilo que eu não vejo isso, não. A gente sabe que faculdade, seja lá qual for a instituição, especialmente medicina, acaba, infelizmente, sendo meio elitizado, né? Mesmo sendo público. É mentira dizer que todo mundo tem acesso e que tem gente de todo tipo em todo lugar. Por exemplo, na minha turma, a maioria do pessoal tem algum tipo de bolsa, passa perrengue pra dar conta de pagar, a família se junta para pagar, a madrinha empresta, vende terreno, vende o que dá para pagar. Então o pessoal se dedica muito e eu vejo que meus colegas, no geral, são pessoas que valorizam muito estar ali, sabe? Eu acho que isso é bem importante. E na primeira fase, o que tu achou das matérias? Assim, foi muito difícil? Tu já se identificou logo de cara ou não curtiu o que tinha no começo? Então, as primeiras impressões que eu tive do curso em si seria muito difícil. E a primeira fase foi, para mim, de longe, a pior de todas. Não acho que pela dificuldade do conteúdo, porque com certeza depois foi ficando mais difícil, mas sim por conta de insegurança de saber se eu ia dar conta. Parece que no início a gente não sabe direito como estudar, quanto de cada matéria que a gente tem que absorver. Eu lembro que depois da minha primeira aula de neuroanatomia, eu abri um livro que era literatura recomendada, e tinha detalhe do detalhe do detalhe de tudo. Eu sentia que eu não ia conseguir decorar aquilo e eu não sabia se eu precisava decorar aquilo. Mas depois a gente vê que a cobrança nas provas costuma ser do que é mais importante. Tem professor que bota uma nota de rodapé ou outra, mas no geral a gente tem que focar na orientação da aula, no que o professor dá e no fim dá tudo certo. E a questão de professores e metodologia de ensino das matérias, também principalmente a estrutura da universidade focado nos laboratórios, né, que medicina tem bastante. Como é que é aí nisso? Então, o curso ele é mais ou menos dividido em 3 partes, tendo 2 anos cada parte, totalizando 6 anos. O ciclo básico é o primeiro dos ciclos, que dura 2 anos, que é esse ciclo que a gente entra, que no início pode ser um pouco desanimador, porque a gente quer logo botar a mão na massa, estar em contato com a medicina. E, na verdade, a gente tem matérias que são mais ou menos comuns aos outros cursos de biológicas, né? Tem anatomia, fisiologia, imunologia, bioquímica, genética, farmaco, histologia, enfim. Mas tem alguns adicionais que remetem mais à medicina e que fazem com que a gente fique mais motivado também a estudar. Logo na segunda fase tem a anatomia topográfica, que é a parte da anatomia que a gente não só estuda as partes corporais no laboratório de anatomia, como a gente recebe, na verdade, cadáveres que ainda não estão divididos em partes, digamos assim, em que a gente é responsável por dissecar esses cadáveres. E é uma parte que é bem prática e que já é no início da faculdade, né? Na segunda fase. Então aí eu já vou aproveitar para te fazer uma pergunta que talvez muita gente, apesar de querer e ter interesse em fazer medicina, nem tenha noção de que se mexe em cadáver e que se faça isso tudo. Então, para quem tem estômago fraco, para quem tem nojo ou medo de sangue, esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa pode fazer medicina? Cara, eu diria que pode. Eu fiquei
chocada, pra ser sincera, a primeira vez que eu vi um cadáver inteiro, assim, porque eles passam por processo de manutenção e conservação que eles acabam ficando meio bizarros, mas continuam sendo bem humanos, né? Então acaba chocando, sim. Mas o que eu sempre penso que a pessoa deve focar na perspectiva que ela tem de uso da medicina depois. Claro que durante o curso vai ter que aprender o básico, passando até por estágios obrigatórios e tudo, que você vai ver sangue, que vai ver agulha, que tu vai ver coisas meio adversas, assim, né? Na anatomia, ver o cadáver, mas tu não precisa necessariamente trabalhar com isso pelo resto da tua vida, né? Tu pode depois ir para uma especialidade que não é assim tão exposta, que não trabalha tanto com sangue no teu dia a dia. Então, eu acho que tem que ter um mínimo de sangue frio para aguentar ver esse tipo de coisa, que eu acho que é uma coisa que tu desenvolve ao longo do tempo. Assim, na minha turma não teve ninguém que no início, assim, ficou um pouco chocado e depois acabou não se acostumando. A gente se acostuma com essas coisas, sabe? Pois é, acaba acostumando, então, não é algo que vai chocar sempre. Tu pode desenvolver uma certa casca pra isso. Eu acredito que não, eu acredito que todo mundo consegue se acostumar de alguma forma, assim. Tem gente que gosta menos, mas daí vai acabar fazendo especialidades que trabalhem menos com isso, sabe? Então, essa parte de anatomia topográfica ela é bastante prática, né? A gente passa um dia inteiro sobre o cadáver e pensa que o cadáver tem pele, tem gordura, a gente precisa tirar tudo isso e procurar estruturas específicas, procurar olhando no livro de anatomia onde está cada vaso, cada nervo, cada órgão. E a gente vai descobrindo isso no cadáver de pouquinho em pouquinho, trabalho em equipe, trabalho que acaba sendo muito prazeroso no fim das contas, sabe? Quando a gente vê o resultado e vê todas as peças dissecadas que vão ser usadas depois pelo pessoal da primeira fase na anatomia geral. Então é bem legal. A gente também tem semiologia na terceira fase. Essa é a matéria que a gente aprende a fazer a consulta, inclusive com aulas práticas, tanto em ambulatório quanto em hospitais. Um ponto que talvez seja negativo da Unisul é que a gente não tem um hospital universitário, como tem a UFSC, né? Mas a gente tem policlínica e a gente tem ambulatório de especialidades. E quando a gente precisa de uma aula prática que é em hospital, a Unisul tem parceria com o Hospital Regional, com o Hospital Celso Ramos, com o Hospital Nereu Ramos. Então a gente acaba não perdendo em relação a contato com o hospital, sabe? Bom, na semiologia a gente aprende a fazer exame físico, entrevista com o paciente, é uma parte bem legal que é o primeiro contato humano com a medicina mesmo, né? E na quarta fase a gente tem a matéria de técnica operatória, a gente aprende procedimentos na prática de cobertura da cavidade, a gente faz esplenectomia, passo a passo, que é a remoção do baço, nefrectomia, que é a remoção do rim, apendicectomia, que é a remoção do apêndice, flebotomia. A gente aprende muito como segurar os instrumentos, como usar o cautério, quando o coelhinho começa a sangrar, trabalhar em equipe para localizar o sangramento, fazer hemostasia, manter ele vivo. Então é uma experiência bem incrível, sabe? É um contato que a gente tem com algo que é real e acaba sendo próximo do que acontece com o paciente humano na realidade, sabe? É bem interessante. São adversidades que podem acontecer numa situação real, né? E se tu acaba treinando de maneiras apenas artificiais, talvez essas adversidades não ocorram, né? Não, eu só queria destacar que é uma experiência realmente que é bem interessante, que depois em estágio eu me senti mais preparada para lidar com essas situações do que eu imagino que eu me sentiria se não tivesse tido contato prático. É legal também aquela parte que tu falou de uma matéria, uma aula especializada para como atender, como conversar com as pessoas. E é uma coisa que eu acho que também, talvez quem está de fora do curso não imagine que exista. Vocês também têm a aula de ética, né, que tu já comentou comigo algumas vezes. Como é que são essas aulas? Sim, eu acho que as pessoas têm muito pensamento quando entram na medicina que quem entra na medicina já tem que entrar sabendo, né, como falar com as pessoas, como perguntar as coisas, mas não, tudo exige treinamento. A gente tem treinamento bem específico de passo a passo, de como fazer uma consulta, de conduta, até em relação a reações mesmo, assim, que reação você tem que ter quando o paciente diz tal coisa. Essas coisas não são tão automáticas assim para todo mundo. Tem gente que é mais sensível, tem gente que sabe acolher melhor, tem gente que quando o paciente chora tem o ímpeto assim, de abraçar o paciente, e tem gente que não, tem gente que é mais frio, mas enfim, é o tipo de coisa que a gente realmente aprende na faculdade. As aulas de ética também servem um pouco para isso, elas são mais relacionadas à parte jurídica até, eles dão um apoio mais de como se portar para evitar processo,
uma parte assim menos relacionada à sensibilidade, mais relacionada a termos jurídicos, sabe? Mas em semiologia, depois em contato com pacientes e com professores excelentes de especialidades, eles passam muitas dicas de como conduzir uma consulta, de como tratar o paciente. A gente aprende muita coisa, que seria o terceiro e quarto ano de faculdade. Nesses anos a gente tem as aulas de especialidade mesmo, de quais são as doenças de cada especialidade, como fazer diagnóstico. Então a gente tem cardiologia, pneumologia, psiquiatria, gastro, patologia, ginecologia, pediatria, enfim, todas as especialidades. Em algumas a gente já alterna em aulas teóricas e práticas, em outras a gente tem só a parte teórica, a parte prática vai ficar reservada para o período do internato. O que é o período do internato? O internato são os 2 últimos anos, são o terceiro e último ciclo, né, da faculdade. No internato a gente é dividido em grupos, e com esse grupo a gente passa por estágios que são obrigatórios, vinculados à universidade, pelas especialidades da medicina. A gente tem sempre a orientação de um professor, que é médico, especialista, em cada uma dessas especialidades. É um momento bem prático. A gente até tem discussão de caso clínico com o médico, ele passa alguns conteúdos, explica uma coisa ou outra ali na discussão, mas muda bastante aquele formato de aula expositiva que vinha sendo até então, que é a turma toda sentada, olhando para frente, o professor passando slides. Vira uma coisa realmente muito mais prática de discussão de caso. A gente tem bem menos provas por semestre, que acabam sendo sobre coisas que a gente viu na prática. Então, é um momento já assim, bem prático da faculdade. Muita gente fala que a faculdade longa, 6 anos, mas no fim das contas, parece que são só 4 anos, entre aspas, de faculdade. Os últimos 2 anos são de estágio obrigatório. Então, passa muito rápido. E depois de 6 anos, então, se forma médico. O médico que se forma, assim, pode atuar em UBS, que é o postinho, plantão de emergência, consultório de clínica geral. E quem quiser fazer especialidade, parte para residência médica. Mas ainda sobre a estrutura da universidade, como eu mencionei, tem um laboratório de anatomia, que contém os cadáveres, tem um laboratório de técnica operatória, em que a gente faz as operações nos coelhinhos. A biblioteca da universidade é muito boa, tem todos os livros que são recomendados pelos professores da ementa, né, estão na biblioteca. No primeiro episódio que a gente gravou, né, que foi com o João, estudante de odontologia, ele comentou que os materiais são muito caros. Isso também é uma questão na medicina ou não? Cara, bem menos que no odonto. Os materiais do odonto são muito mais caros. A gente não tem que comprar livro, basicamente. A gente tem muito livro online mesmo, pela biblioteca da universidade, não tem necessidade nenhuma. Além de que os veteranos passam pra gente resumos que eles fazem, materiais, livros que eles usaram numa matéria e não vão usar mais. Então, assim, o acesso à informação é realmente bem tranquilo. A maioria dos professores passa slides também. Enfim, e aí de material que a gente teria que comprar é na segunda fase, pré-dissecação. Tem o kit de dissecação que a gente precisa comprar, assim, com bisturi, tesoura e tal. Muita gente vende usado. O teu veterano não vai usar mais aquilo, às vezes o veterano doa, às vezes vende, mas não sai por mais do que, sei lá, R$100, assim. E a partir da terceira fase, que é em semiologia que a gente começa a atender, a gente costuma comprar o estetoscópio, né, que é aquele aparelho para ouvir os sons cardíacos. Muita gente já aproveita essa fase para comprar um bom estetoscópio, que com certeza vai ser o que tu vai usar nos próximos, sei lá, 10, 15 anos. É um produto de alta duração. Bom estetoscópio custa em torno de R$500, R$600, mas não precisa comprar já nessa fase, não. Dá para comprar esses de farmácia por, sei lá, R$50 dá para comprar um estetoscópio ok para usar durante a faculdade, sabe? Então é bem tranquilo em relação ao material. Legal, é uma estrutura parecida de atitude, assim, com a odonto, né? Que os alunos que já não estão mais usando vendem por um preço mais em conta para os alunos novos. Com certeza, às vezes até doam, assim, o pessoal é bem parceiro. E tu comentou agora, então, que os primeiros 4 anos são um ciclo mais de estudo teórico e depois tu acaba tendo aqueles 2 anos de estágio obrigatório, né? Como é que tá sendo para ti o estágio e como é que é o estágio da medicina no geral? Bom, como eu conversei com vocês antes, a medicina tem aquela coisa diferente de ter as ligas acadêmicas dos estudantes. A partir dessas ligas, os estudantes criam um vínculo com médicos ou com hospitais, para que sejam realizados estágios nas áreas específicas dessas ligas. Então, desde, acho que segunda fase eu já faço estágio via liga. Esses estágios são os mais diversos possíveis. Eu já fiz vários estágios em centro cirúrgico. Muitos deles a gente consegue se paramentar e auxiliar o cirurgião na cirurgia, então é muito legal, a gente aprende muita coisa. Meu estágio favorito
Meus estágios favoritos são de centro cirúrgico, eu gosto muito também de emergência cirúrgica. Eu acho que é o estágio assim, mais prático que eu peguei, que a gente mais trabalha, que o serviço precisa de ti mesmo, se sente útil e é bem legal. Os teus estágios favoritos? Então, quantos estágios tu já fez? Eu já perdi as contas, eu acho. É bom lembrar que não são remunerados nenhum desses estágios, gente, mas a maioria deles a gente faz prova para conseguir passar, porque são poucas vagas. Ou o critério que a Liga usa é assim, quanto mais eventos da Liga, mais palestras tu participou, tem mais direito pelo estágio, né? Mas tem diversas coisas. É uma coisa tranquila de conseguir, assim, tipo, todo mundo que precisa consegue, ou tu precisa se destacar um pouco pra conseguir? Basicamente, se tiver realmente bastante interesse, tu corre atrás e tu consegue, sabe? Porque geralmente o critério envolve muito a participação em eventos da Liga. Então, se tu dedica uma noite por semana para participar da palestra da Liga, depois de um semestre, tu já tem moral suficiente para conseguir um estágio da Liga, sabe? Algumas têm provas e são um pouquinho mais difíceis de passar, mas se não passa um semestre, tu não consegue no outro. E esses estágios, eles geralmente são em número de horas ou em número de plantões, né? Por exemplo, para completar o estágio, são 30 plantões de 12 horas. E esses estágios, eles não são diários, porque a gente não tem tempo hábil para isso. As nossas aulas, geralmente, vão das 8 da manhã até as 6 da tarde, todos os dias. Então, são estágios ou uma vez por semana de 5, 6 horas, ou uma vez por semana de 12 horas, estágios mais longos. E esse estágio, por exemplo, que foi o meu favorito, de emergência cirúrgica no Celso Ramos, ele é bem prático e a gente tem muito contato com trauma, né? Como a gente, termo médico para acidentes, é muito resolutivo, assim, é muito legal ver as coisas dando certo. A gente tem autonomia para atender o paciente sozinho, de cara, assim, depois de tu passar por um tempo com o médico te orientando e ele começar a confiar em ti, e daí a gente passa o caso pro médico e já faz a medicação, já pede os exames, já faz a tomografia já feita na hora, já vem o resultado da tomografia na hora. Então eu acho que a minha parte preferida de estágio e da medicina, porque a gente consegue atuar muito e é tudo muito resolutivo. O que a nível de SUS nem sempre acontece, sabe? Quando tá no postinho e pede um ultrassom de ombro que demora 1 ano para ser feito, é um pouco desestimulante. Mas tu tá ali na emergência e, demora 1 hora do paciente chegar com o SAMU e tu medicar o paciente, ver o resultado do exame, já encaminhar para cirurgia, para algum procedimento se for necessário. Tem o teu colega de outra especialidade, tem ortopedista, tem neurocirurgia ali. Isso tudo é muito, muito gratificante. Tu vê o paciente sendo atendido super rápido, de uma forma super resolutiva. Eu aprendi muito. É com certeza, o meu estágio favorito e é o que eu pretendo fazer futuramente, de tanto que eu gostei. Essa parte boa de tu se envolver desde cedo em estágio, que tu consegue experimentar várias áreas e acaba conseguindo dar um direcionamento melhor pra tua carreira, né? Com certeza, e muda muito. Às vezes a pessoa entra com a cabeça fechada. Nossa, não, eu quero fazer, sei lá, dermatologia. Aí chega no final do curso e faz ginecologia, que não tem nada a ver, sabe? Muda muito. A gente vê com a experiência que só mesmo tendo a prática pra tu saber se tu gosta ou não de alguma coisa. E também nessa questão de atividades extra-classe, tu se envolveu com algum projeto de pesquisa durante a tua graduação? Ou se tu não se envolveu, tu sabe se tem, como é que funciona? A partir desse semestre, é a primeira vez que estou me envolvendo com um projeto de pesquisa e um pouco porque eu sou obrigada, que faz parte do elemento do curso, que é com o meu TCC. Então é a primeira vez que eu estou fazendo e eu acho que talvez seja também um ponto relativamente negativo comparando uma universidade privada de uma universidade que é pública. Parece que na universidade pública existe mais incentivo para pesquisa. A gente tem diversos professores que são doutores e que fazem pesquisa, que comentam durante a aula, dão uma estimulada, mas realmente pouca gente que vai para a área da pesquisa. E mesmo na medicina, eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito com pesquisa, sabe? A gente prefere dedicar o nosso tempo que está sobrando, que já não é muito, para fazer estágios práticos em um hospital do que passar esse tempo fazendo pesquisa. Essa questão que tu falou da diferença da universidade pública para privada, né, principalmente a federal, talvez muita gente não saiba que
A maioria dos professores da Universidade Federal são, na verdade, pesquisadores que querem pesquisar e, para isso, eles são basicamente obrigados a serem professores. Quando tu pega um professor ruim na Universidade Federal, é provavelmente porque ele tá lá na Universidade Federal para fazer pesquisa e tá dando aula por obrigação. E já entre os nossos professores, a maioria são médicos, alguns têm doutorado, têm carreira acadêmica, mas muitos deles são só médicos e que estão lecionando sobre a sua especialidade, né? Então agora que tu já contou bastante pra gente sobre a funcionalidade do curso e tudo que tu passou até aqui, quais são, assim, os pontos que tu enxerga como os principais negativos e positivos do curso? Então, sobre os pontos negativos, primeiro, eu acho que pode ser visto de uma forma negativa o fato de que a medicina tem muitas especialidades. E tem gente que gosta de coisas bem específicas desde o início. Por exemplo, tem um colega que entrou querendo fazer oftalmologia e adora oftalmologia e só quer oftalmologia. E a gente teve uma matéria só de oftalmologia na faculdade inteira. Então ele teve um semestre, uma vez por semana, uma manhã de oftalmologia. Enquanto que ele tem que aprender diversas outras especialidades que ele com certeza não vai usar depois porque ele gosta disso, sabe? Pode ser visto de uma forma negativa, então, essa multiplicidade. Outro ponto negativo que talvez eu veria na medicina é que a população, no geral, às vezes acaba vendo o médico como algo onipotente. Assim, as pessoas criam uma expectativa em relação ao médico que às vezes o médico não consegue cumprir porque ele está num sistema em que não é possível ser cumprido, né? Então, às vezes, o médico não tem como acesso a um exame de imagem, ele não tem como apurar um exame laboratorial, a demanda no serviço público é enorme, então, às vezes, numa emergência, o paciente acaba demorando para ser atendido e ele chega chateado porque pensa que é descaso do médico. Eu vejo isso acontecer bastante e me entristece bastante, mas, na verdade, a culpa é de todo o sistema e não do médico em si, sabe? Em relação a isso também, o incentivo do governo ao trabalho do médico acaba sendo meio limitado, às vezes, a gente não tem um plano de carreira. Existem incentivos de remuneração para o médico trabalhar no interior, por exemplo, mas quando o médico chega lá no interior, ele não tem acesso a diversas coisas e ele acaba fazendo um serviço ruim. Então, não é só a remuneração que importa, é a tua capacidade de fazer o serviço também é muito importante. E é meio frustrante a gente não ter, às vezes, as ferramentas necessárias para atender bem a população, sabe? São coisas tranquilas, até. São mais coisas que... Uma é inerte ao curso, realmente não tem o que fazer, e acontece com vários, né? Que é essa questão de ser um curso muito amplo. E outra são questões externas, basicamente. E talvez outro ponto negativo seja o quanto a gente tem que lidar com a vulnerabilidade da vida das pessoas e o quanto isso pode te afetar, né? Tenho, assim, bastantes colegas que, por conta da demanda da faculdade, de dificuldade da faculdade, ou contato com diversos pacientes que acabaram falecendo, tendo desfechos ruins, assim, acabam desanimando o médico e isso afeta na saúde mental do estudante de medicina e do médico, né? É o curso em que as pessoas os estudantes acabam mais adoecendo. Tem diversos colegas que ao longo do curso foram desenvolvendo depressão, ansiedade, diversos transtornos por conta do peso de estudar e do peso de lidar com a vida das pessoas, sabe? Tem esse aspecto também. Acaba sendo uma carga emocional, né? Exatamente. E sobre os pontos positivos, eu vejo a carreira médica como um trabalho extremamente gratificante. As pessoas são muito gratas a gente, no geral, mas a gente nota o carinho que as pessoas têm pela figura do médico. Até como estudante, às vezes a gente está aprendendo, está na terceira fase, aprendendo como fazer uma consulta com o paciente. O estudante, ele geralmente inicia o curso, principalmente, muito afetuoso, muito carinhoso. E o paciente percebe isso. Às vezes a gente está num grupo de 3, 4 pessoas e o paciente vem com uma queixa, sei lá, de dor de garganta. E como a gente quer aprender, a gente olha até o dedão do pé do paciente. O paciente, com isso, em vez de se sentir invadido ou explorado, eles geralmente se sentem muito gratos, sabe? Porque a maioria deles nunca teve um atendimento assim tão completo, nunca foi olhado tão de perto como a gente olha ele. Então, isso é um ponto positivo que eu acho muito forte. Eu me sinto muito feliz com a felicidade que eu gero nos pacientes e
E quando eu consigo resolver uma situação, quando eu consigo tirar o paciente de uma situação de, por exemplo, hipertensão, consegue controlar a hipertensão desse paciente, ou o paciente veio acidentado e depois ele é liberado para casa bem, isso é bem legal de ver. Outro ponto positivo, que eu também citei nos negativos, é a quantidade de especialidades possíveis. Por mais que isso promova, às vezes, uma falta de exploração da especialidade que seja a tua desejada, eu acho que talvez seja o ponto mais forte, o meu maior argumento para convencer qualquer pessoa de fazer medicina, é que eu acho que, independente das tuas habilidades, seja lá qual for a área do conhecimento que tu goste, eu acho que é impossível não encontrar uma especialidade na medicina que tu se identifique. Eu até trouxe algumas aqui, só para mencionar para vocês, para a gente ver quanto é diferente. Por exemplo, a anestesiologia, que é a área da medicina que envolve o tratamento da dor, anestesiar o paciente para cirurgia, né? A cardiologia vai ser o contato próximo com o paciente, controlando as doenças do coração, insuficiência cardíaca, pressão alta, arritmias. A parte de cirurgia, tu pode trabalhar basicamente só em centro cirúrgico, tendo pouco contato, conversando com o paciente, ou tu pode trabalhar na emergência com o paciente que vem de trás. Dermatologia, tu pode trabalhar com a pele de forma doença da pele ou da parte mais estética, tu pode trabalhar com endoscopia, só fazendo exame. Então, gente, é uma área realmente muito ampla, existem centenas de especialidades. Vale a pena dar uma olhada em todas elas, porque eu acho muito possível todo mundo se identificar com uma parte da medicina. E eu acho isso incrível. Assim. Realmente, eu achei interessante como tu trouxe isso como um ponto negativo e positivo, porque realmente acaba sendo, né? Quando tu gosta muito de algo, quando tu já entra no curso gostando muito de algo específico, ou gosta desde o começo, tu acaba achando maçante ter pouco daquilo. Mas ao mesmo tempo, se tu entra sem ter uma certeza muito grande, tu tem zilhões de possibilidades para explorar em vários caminhos que tu pode seguir, né, a partir da tua graduação. Com certeza, e querendo ou não, a gente tem que se formar como um médico generalista, né? A gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então, eu posso não saber como fazer uma cirurgia oftalmológica complexa de catarata, por exemplo. Mas eu, como médico generalista, tenho que saber se alguém chegar com um cisco, com algum objeto estranho que entrou no olho, eu tenho que saber tirar. Eu tenho que saber fazer um parto, por exemplo. Eu tenho que saber abordar as coisas gerais, entende? Então, é importante que o médico passe por todas essas partes, principalmente quando recém-formado, porque ele vai acabar trabalhando, né, em posto de saúde, em emergência clínica, em que tem que fazer um pouco de tudo. Então, pra gente ir encerrando a nossa conversa de hoje, tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita, que é possível estudar medicina e manter uma vida social ativa? Olha, eu acho que depende muito de cada pessoa. Tem gente que é mais, eu vejo mais noiado, assim, que fica preocupado, que, nossa, para ser um excelente médico, eu preciso saber o detalhe do detalhe do detalhe. E realmente, se a gente for tentar aprender tudo, fica 24 horas por dia estudando e mesmo assim tu não aprende tudo. Eu costumo estabelecer prioridades de estudo. Eu foco mais no que os professores passam como conteúdo importante. Estudo bastante por diretrizes e por artigos, coisas assim mais resumitivas e mais voltadas pro que é útil mesmo. Eu acho uma boa forma de estudar e dessa forma acaba me sobrando tempo também para ter uma vida social ativa, assim. Eu não abro mão de ver meus amigos, de sair, de conviver com a minha família, de me divertir, porque eu acho que isso é uma válvula de escape, querendo ou não, da tua rotina que é tão pesada, né? Então, toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu saio, faço alguma coisa diferente, porque senão a gente fica muito bitolado naquela realidade da faculdade e acaba fazendo mal. Eu acho que precisa ter, sim, a vida social para balancear com a vida acadêmica. Como eu disse no começo do programa, a gente é amigo e eu não vou mentir que eu já teve algumas vezes que a Vicky ficou em casa para dar uma estudadinha para uma prova que estava mais puxada, mas geralmente ela tá sempre com a gente, nunca deixou, nunca perdeu nada muito significativo por ter que estar desesperadamente estudando. Dias de luta e dias de glória, né, Xande? Com certeza. E o que tu pode indicar pro pessoal que tem interesse pelo curso, assim, um filme, um documentário, um livro, alguma coisa do tipo? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy? Cara, mais ou menos, na real. Tipo, eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito com Grey's Anatomy. Tipo, eu via antes de entrar na faculdade, eu abandonei, aí depois já tá, sei lá, faz pouco tempo eu resolvi recomeçar a ver.
Na verdade, tem bastante coisa em comum, sabe? Aquilo de, no estágio, existe competição entre um aluno e outro para ver quem que consegue pegar a cirurgia, e o professor preceptor faz pergunta para todo mundo e uma pessoa ou outra se destacam mais, isso dá uma enfada no ego. Então, tem um pouco assim de... Tem pegação no hospital, às vezes tem pegação no hospital, não que eu esteja envolvido, mas tem, assim. Denúncia. Não, cara, não é tão diferente assim. Não é tão diferente assim. Legal, bom saber. Essa série já é bastante assistida por quem tem interesse, né? Então, Sim, bom saber que tem um pezinho na realidade. um pezinho tem. Em relação a livros, assim, eu acho o Drauzio Varela um exemplo de pessoa, de médico, de tudo. Ele tem livros incríveis, eu gosto muito do Por um Fio, o livro dele que é maravilhoso. E são livros acessíveis para quem ainda não tem a linguagem técnica e tal? Sim, com certeza, com certeza. Muitos deles são em forma de crônicas sobre pacientes com quem ele passou ao longo da vida. E a gente que está na medicina já acaba se lembrando de pacientes com quem a gente passou, coisas do tipo, assim. É bem legal. E Vicky, quais são, assim, tuas perspectivas para o futuro? Tu já tá fazendo estágio, tu já identificou ali algumas áreas que tu tem preferência. Como é que tu se vê? Tu quer abrir o teu próprio consultório? Tu quer trabalhar no SUS? O que tu pretende? Bom, eu tô na 8ª fase, né? A última fase do ciclo clínico. A partir do semestre que vem eu inicio no internato, mas, como tu falou, realmente eu já fiz vários estágios em outras áreas, apesar de que é no internato que a gente acaba tendo um contato mais intenso a partir dos estágios obrigatórios. Eu, assim, me vejo daqui a 2 anos, depois da minha formatura, eu quero muito entrar logo na residência, que é a porta de entrada para a especialidade, né? Então, só explicando rapidinho, para fazer uma residência, tu tem que escolher uma área específica que tu quer, tem que prestar uma prova no hospital em que você quer trabalhar e se especializar. E você é selecionado, funciona como se fosse um vestibular, só que com um conteúdo só da medicina, né? E tem tempos variáveis de especialidade. Gira em torno de mais uns 4 anos, com uma coisa mais específica, 4, 5, 6 anos. E nesse tempo você vai trabalhar no hospital, nessa área que você escolheu como especialidade, vai receber uma bolsa que é vinculada ao MEC. Eu acho que hoje em dia deve ser em torno de, acho que 2.000 e poucos reais por mês. E a carga horária de trabalho é de umas 60, 80 horas por semana. É bem puxado. É basicamente uma concessão que o hospital tá dando para ti, oferecendo os médicos do hospital para te instruírem. No fim das contas, é o residente que toca o serviço do hospital, todo mundo sabe disso. Mas é nessa prática que a gente começa, que o médico vai começar realmente a aprender os detalhes da sua especialidade, né? Então, é o caminho que eu quero seguir. E como eu já falei, o meu estágio favorito foi na parte de emergência cirúrgica. Então, eu pretendo, sim, seguir na área da residência de cirurgia geral, que hoje é uma residência de 3 anos. E daí, terminados esses 3 anos, dá para atuar como cirurgião geral, ou seja, em emergência, fazer procedimentos como apendicectomia, correção de hérnia, retirada de vesícula biliar, esse tipo de coisa. Mas você pode ainda, geralmente, mais 2 anos de uma subespecialidade. Por exemplo, a cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia vascular, cirurgia plástica. Tá longe ainda. Quando eu chegar mais perto, eu resolvo. Então, pra gente fechar aqui num clima de bom astral, tu tem alguma história pra contar pra gente desse período de faculdade? Um momento que tu marcante ou um mico que tu tenha pago, já que tu fez vários estágios, deve ter alguns. Cara, eu acho que especificamente esse estágio de emergência cirúrgica no hospital, a emergência ali dos São Ramos, para quem conhece, ela é toda fechadinha, assim, ela não tem janela. Os estágios são de 12 horas. Então, acaba sendo muito intenso e a gente fica muito alheio do mundo. Teve uma vez que aconteceu um episódio, parece que em todo plantão acontece alguma coisa muito adversa, assim, parece uma realidade fora. Mas teve uma vez que eu ri muito, eu fiquei muito de cara com como eu tava fora da realidade. Eu já devia estar umas 6, 7 horas já no plantão. Chegou um senhor que tinha sido espancado e tal, e ele tinha recebido alguns golpes na cabeça. Aí eu tava na sala de procedimentos, fazendo pontos, ele tinha vários cortes na cabeça, tava fazendo sutura, conversando com ele e tal.
Até que ele começou a puxar um papo, dizer que se eu perguntasse se eu tinha visto que o Trump tinha mandado bombardear e acabou matando um general iraniano e que isso seria o anúncio da Terceira Guerra Mundial. E assim, meu Deus do céu, a pancada foi forte. Meu Deus, ele deve estar com hemorragia intracraniana. Eu comecei a ficar preocupada. Vou deixar ele em observação. E eu acabei a sutura. Tava assim, não, eu não vou liberar o senhor. E não tinha mais nenhuma outra coisa, assim. Eu já tinha feito todas as suturas, os curativos e tal. Não tinha nada quebrado. Aí eu disse, não, mas o senhor aguarda aqui. Eu quero deixar o senhor em observação. Porque eu tô em dúvida se tá tudo certo com o senhor e tal. Eu fui conversar com o residente. Aí eu pesquisei no celular. Eu pensei, será que eu faço uma tomografia? Peço uma tomografia para ver se tem alguma hemorragia. Pesquisei no celular, bombardeio ordenado por Trump, mata principal general iraniano. Ou seja, ele que era o lúcido, eu que tava fora da casinha, assim. Eu achei que ele tava já variando, assim, de doido. Mas não, era... A gente que fica no serviço o dia todo acaba fugindo da realidade mesmo, sabe? Tanto tempo fechado que nem vê o que tá acontecendo no mundo externo. Então, Vitória, muito obrigado por ter participado e muito obrigado pela conversa. Se tu quiser passar agora as tuas redes sociais pro pessoal te seguir, se caso alguém tenha alguma dúvida, te chamar pra conversar. Enfim, o momento é seu. Bom, eu só queria dar um recadinho final pros vestibulantes que estão me ouvindo. Gente, medicina é um curso que é difícil de entrar, que é um curso difícil de manter também, né? Não é só difícil de entrar, mas as matérias também são difíceis, a carga emocional é bastante grande, mas também é muito prazeroso. Enfim, esse é o meu recadinho final. Não percam a esperança, espero que vocês continuem querendo fazer medicina, ou que quem não pensava tenha tido vontade a partir minha participação nesse podcast. Então, vou deixar o meu Instagram com vocês, é @victoriadfe. Podem me adicionar lá, mandar mensagem, que tudo que tiver ao meu alcance eu vou ajudar vocês, tá bom? Um beijo, obrigada, gente. Nada, eu que agradeço pela participação. E você chegou no final do episódio, muito obrigado por ter ouvido até aqui. O Ajuda dos Universitários está no Facebook, Instagram, YouTube e todas as plataformas possíveis de podcast. Você pode ouvir a gente onde quiser e como quiser. Os episódios vão ser postados todos os domingos às 14h, então fiquem ligados. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui novamente e adiós!